Qual a diferença entre um medo e uma fobia? Todo mundo se sente ansioso ou desconfortável de vez em quando. Mas para quem tem algum tipo de fobia, essa pode ser uma sensação constante, tão séria, que chega a interferir na sua rotina. O medo é um instinto evolutivo que nos ajuda a nos mantermos vivos. Esse medo nos faz evitar entrar em um carro com um motorista bêbado, por exemplo, nos faz evitar caminhar por um beco escuro durante a noite ou prestar mais atenção ao atravessar a rua com medo de sermos atropelados. Diferente do medo que surge a partir do nosso instinto de sobrevivência, as fobias são uma doença mental e um dos muitos tipos de transtorno de ansiedade. Indivíduos com fobias mudarão seu caminho ou rotina para evitar contato com aquilo que possuem medo e, se confrontados com isso, poderão passar por um grave estresse emocional e físico, podendo experimentar até um ataque de pânico. Nesse vídeo vamos falar sobre 8 fobias, ou seja, 8 medos que podem simplesmente nos paralisar. Será que você sofre de algum deles? Para crescimento é preciso engajamento, e nisso eu conto muito com cada um de vocês. Curta, comente, compartilhe conhecimento. Entra em pânico quando fica frente a frente com uma pequena aranha, ou se perturba com a possibilidade de ter que viajar de avião. Uma pesquisa realizada há alguns anos nos Estados Unidos mostrou que cerca de 19 milhões de americanos com idades entre 18 anos ou mais possuíam algum tipo de medo extremo. Gamofobia. A palavra gamofobia vem do grego phobos, que significa medo, e gamos, que significa casamento. Portanto, ela pode ser compreendida como o medo de se casar. Palpitação, sensação de sufocamento e mal-estar são alguns dos sintomas da gamofobia. Tem casos onde a pessoa que sofre de gamofobia não consegue ir nem mesmo ao casamento dos outros. Muitas vezes, a doença pode ter início a partir de algum trauma, como a separação dos pais ou uma relação conjugal anterior, marcada por problemas. Parecida com a sensação de pânico, a doença já foi identificada pela psiquiatria e tem tratamento. Malaxofobia é o medo irracional de criar intimidades nas relações e até mesmo criar laços emocionais. As pessoas com malaxofobia apresentam uma elevada ansiedade em situações que, a princípio, não teriam por que levar a isso. Além disso, gera um grande sentimento de frustração naqueles que sofrem por causa da ambiguidade que cria, já que sentem a necessidade e o desejo de estar com a outra pessoa, mas ao mesmo tempo um grande medo por tudo que o contexto de sedução implica. Dentre os sintomas físicos mais comuns, podemos destacar um aumento da frequência respiratória e cardíaca, hiperventilação, sensação de asfixia, palpitações, tensão muscular, dilatação das pupilas, dores, sudorese excessiva, tontura e até vômitos. Quanto aos sintomas psicológicos, os pensamentos são caracterizados por um medo quase delirante do jogo do amor, levando à incapacidade de agir coerentemente em situações que o envolvem. Medo do ridículo, falta de confiança e de autoestima. Esse pensamento negativo favorece que o indivíduo desenvolva uma aversão à sedução. Filofobia. Trata-se de um transtorno de ansiedade bem específico, que se caracteriza pelo medo patológico de se apaixonar. Quem nunca, não é mesmo? De acordo com especialistas, o medo de sofrer uma decepção amorosa é relativamente comum a todos nós. Afinal de contas, todo começo de relação vem acompanhado de receios e inseguranças. Vai dar certo? Esta pessoa tem as mesmas intenções que eu? Serei feliz? São expectativas naturais, mas que não limitam a nada. A filofobia, por sua vez, é um processo limitante que causa um enorme sofrimento, pois as preocupações são mais intensas e apresentam sintomas emocionais e até mesmo físicos. A fobia pode incluir também o medo de se relacionar com parentes
E amigos. Pessoas com filofobia podem evitar a possibilidade de relacionar-se para se protegerem, na intenção de não ter apego. Negam seus sentimentos, evitando o contato, com risco de isolamento social. Para eles, relacionar-se é sinônimo de perda do controle e vulnerabilidade à rejeição. Outras áreas da vida são afetadas: estudos, trabalho, círculos sociais, lazer, tudo isso pode ser prejudicado, já que quem tem filofobia não consegue estabelecer relações interpessoais e costuma criar mecanismos de defesa para lidar com suas angústias. A filofobia torna as pessoas infelizes e mais solitárias. Aikimofobia. Cerca de 10 em cada 100 pessoas sofrem em algum nível com medo de agulhas. Furar a pele com qualquer coisa pontiaguda é, de longe, a experiência menos agradável que existe. Por este motivo, muitas pessoas que precisam tomar injeção quando estão doentes ficam extremamente apavoradas e ansiosas só de pensar na picada da agulha. A aikimofobia geralmente se manifesta na forma de suor, náuseas, tonturas e até mesmo taquicardia. E se isso já é ruim para quem precisa tomar injeção uma vez ou outra na vida, imagina para quem é diabético e tem que passar pela tortura diariamente. À primeira vista, a aikimofobia pode parecer banal, porém, definitivamente, o assunto não é e deve ser tratado com muita seriedade. Pois além de causar grande estresse e ansiedade, o medo de agulhas pode impedir que as pessoas busquem tratamentos médicos quando precisarem, por exemplo. Assim como qualquer outra fobia, o medo de agulha tem tratamento e técnicas que ajudam a tranquilizar os pacientes antes que eles surtem ao tomar uma injeção. A maxofobia é o medo de dirigir. Cerca de 2 milhões de brasileiros sofrem atualmente com problemas que os impedem de dirigir. A fobia é causada por diversos fatores que envolvem desde o estresse e desgaste físico e mental até traumas a bordo dos veículos. Normalmente as pessoas têm receio de errar e das consequências do erro. Elas ainda podem ficar envergonhadas ou acharem que estão atrapalhando os outros motoristas no trânsito. E olha, esse mal não atinge apenas mulheres ou motoristas inexperientes. Não. Todas as pessoas podem ser afetadas por essa fobia. Quem enfrenta a maxofobia pode se sentir incapaz de dirigir, suar, ter sua frequência cardíaca aumentada e pensar em situações catastróficas. Isso pode acontecer tanto ao entrar em um carro quanto ao pensar em dirigir. Tripofobia é o medo, a repulsa por buracos ou saliências sólidas, apresentadas de forma aglomerada, como por exemplo favos de mel, madeira, agrupamento de buracos na pele, plantas. Por exemplo, a pessoa que sofre de tripofobia sente profundo incômodo ao se deparar com essas superfícies circulares e de pequenas aberturas postas lado a lado. Isso pode ocorrer porque as pessoas com tripofobia associam de forma inconsciente os buracos ou objetos com padrões irregulares a possíveis situações de perigo. Essa sensação de perigo é desencadeada, sobretudo, devido à semelhança entre o aspecto dos buracos com a pele de animais venenosos, como cobras, por exemplo, ou com vermes que causam doenças na pele. Sinofobia, ou medo extremo de cães, é um problema que afeta milhares de pessoas. Normalmente, os sinofóbicos tendem a desenvolvê-lo por causa de uma mordida ou por terem visto alguém ser atacado. Acontece que algumas pessoas temem os cães apenas por saber que eles podem morder, sem nunca terem sido atacadas. A aerofobia são as pessoas que tentam se manter a todo custo longe dos aviões. Aqui nós podemos dividir em 2 grupos. Aqueles que têm medo de acidentes de avião ou aqueles que não gostam de ficar em ambientes apertados, como a cabine de uma aeronave. Nesse caso, conhecido como claustrofobia. E aí,
Você tem alguma dessas fobias ou medo? Eu esqueci de falar alguma aqui que muita gente sofre e que você considera importante? Comenta agora pra mim aqui nos comentários que eu vou gostar muito de ficar sabendo. Gente, os medos nos mantêm protegidos contra danos, mas as fobias podem interferir na capacidade de levarmos uma vida normal e pensarmos racionalmente. Então, se você estiver paralisado por algum motivo, procure imediatamente ajuda de profissionais. Combinado? A gente se vê